Vamos. Alguém gostaria de fazer a prece inicial por nós, para a gente dar início? Eu faço, você vai fazer alguma leitura? Vou fazer, vamos ver aqui, ó, Vinha de Luz. Vamos ver o que sai aqui para nós. Ó. A mensagem é a 88, Tu e Tua Casa. Que bom essa mensagem. E eles disseram: Meu livro está ali, eu acho. Tá. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Está lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 16, versículo 31. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns desapercebidos, de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual, sem lhe penetrarem o âmago do coração. Porque salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe, no plano. Peraí, como é que é? Por que salientar o defeito alheio, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentado o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Vamos serenar nossos pensamentos, elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe, unindo-nos à espiritualidade amiga que nos acompanha, aos nossos benfeitores e guias, mentores espirituais, sempre nos assessorando para o bom caminho, iluminando-nos e fortalecendo-nos. Desta forma, Senhor Pai, nós queremos te agradecer, sim, pela oportunidade de mais desta vez estarmos aqui reunidos, em nome de teu Filho, Jesus, para que juntos possamos aprender mais um pouco sobre os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Como disse a lição que acabamos de ouvir, que basta com fé num lar que pode reestruturar este lar. E vós já sempre nos ensinaste, Senhor Jesus, nos dando este poder, que a fé sempre nos salvou, a fé sempre nos curou. Que tenhamos fé
nestes estudos que vamos receber, nesses ensinamentos nos quais vamos procurar entender, clarear nossos entendimentos, nossos pensamentos, abrindo nosso coração e a nossa mente, para que assim possamos espalhar, Senhor Jesus, e multiplicar tudo isso junto àqueles que estiverem mais próximos a nós. Te rogamos, Mestre Jesus, que leve a tua paz e a tua luz a todas aquelas pessoas que realmente, Senhor Jesus, se encontram nas sombras, nos sofrimentos e nas dores. Mestre amigo, que vós permaneça sempre conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, no nosso último estudo de segunda-feira, nós já começamos a dar início, né, nós damos início, né, à leitura do tomo 3. E o primeiro roteiro é o Consolador. O Consolador, esse que foi prometido por Jesus, né, pois aquela época em que ele veio à Terra para nos trazer todo o ensinamento que está contido no Evangelho, ainda não tínhamos condições de compreender com a profundidade devida cada ensinamento daquilo. Então ele nos trouxe aquilo que nós tínhamos condições de assimilar, e daí então ele nos prometeu que mais para frente traria o Consolador prometido. E nós vimos, né, até então, que esse Consolador se trata nada mais, nada menos do que a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, né, lá em 1856. Então, a partir daquele momento, nós conseguimos juntar uma quantidade muito grande de conhecimento acerca do que Jesus queria ensinar para nós naquela época, e muito mais esclarecido agora com o auxílio dos Espíritos. Então, o que esse primeiro roteiro veio para trazer aqui para nós até então é justamente isso, os indícios, né, onde nós encontramos tanto no Evangelho quanto na doutrina espírita, né, essa confirmação de que realmente a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos atrás. E nós paramos na página 21. O meu tomo é o mais antigo, eu não sei se o mais novo vai mudar a página. Está seguindo, é 21 também. As orientações espíritas ensinam, não é isso? Isso. Uhum. Então bacana, tá junto às páginas. Bom, vamos começar a leitura? Alguém gostaria de fazê-la? Boa noite, Dona Helena, tudo bom? Bom. Tudo bem? Tudo jóia, né? É você mesmo, Vitor? Então, o leitor oficial? Eu vou começar a leitura aqui então, e se alguém quiser depois interromper para poder continuar, fica à vontade, tá bom? Depois, se você cansar, você pode passar um pouco para mim, depois você comenta. Sim. E podia dividir, eu leio e você comenta, pode? Pode. Porque você tem mais facilidade de comentários, mais instrução com relação a isso. Tá bom? Eu vou te ajudar. Eu leio e depois você comenta. Não, tá combinado então. Tranquilo. Então vamos. As orientações espíritas ensinam que a pessoa que erra não deve ser julgada, mas amparada. Precisa receber o conforto necessário para saber superar as provações da vida. Este nome, Consolador, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações,
o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. No final do versículo 26, consta a seguinte anotação do apóstolo: que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículo 26. Este registro faz referência quanto à chegada do Consolador, mas não explicita a época certa, pois tal acontecimento dependeria do grau de maturidade espiritual existente na humanidade terrestre. Na segunda metade do século XIX, o Consolador prometido chegou ao plano físico, na França, por meio do trabalho incansável de inúmeros médiuns. Sob a coordenação de Allan Kardec, codinome do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, não sei se eu estou falando certo, mas eu acho que é isso mesmo, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ensinos ditados pelos espíritos superiores foram organizados na forma de uma doutrina, a doutrina espírita, codificada na obra O Livro dos Espíritos, publicada em 18 de abril de 1857. Vai mais? Vai, né? Podemos. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo disse, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aí podemos comentar agora. Agora tem bons comentários aí, né, Vitor? Tem bastante coisa que bacana para a gente poder falar, né? A gente estava falando justamente sobre esse Consolador que Jesus prometeu, né? E foi justamente no início do nosso estudo hoje que ele voltou a tocar no mesmo assunto, né? Que justamente nessa época em que Jesus esteve aqui conosco, ele sabia que nós não tínhamos condições de compreender todo o ensinamento, né? Nós estamos constantemente em evolução. Cada dia nós aprendemos um pouquinho. Então, ele não tinha condição de entregar para nós todo aquele conhecimento, sendo que nós não iríamos compreendê-lo, né? Então, ele fez necessário usar de parábolas, né? Exemplos. Algumas das suas curas foram para poder ensinar-nos, né? alguma lição, né? Então, acaba que ele teve, naquela oportunidade, deu para nós os fundamentos, né? É como disse aqui no próprio livro, ele não veio destruir a lei de Moisés, pois Moisés ele já tinha instruído o povo a ter uma determinada conduta, e foi muito importante o que Moisés fez, que instaurou para nós aquela lei de justiça, pois afinal de contas
o povo era muito bárbaro, né? E a ideia que eles tinham de vingança predominava. Você não podia fazer nada com fulano, que o fulano ia lá e fazia também com um ente querido seu. Então, para poder tipo, controlar melhor esse ímpeto, né, do povo naquela época, ele instaurou aquelas leis baseadas nos 10 mandamentos que ele recebeu lá no monte. E agora, da mesma forma, né, o Espiritismo vem fazer como Jesus havia feito. O Espiritismo também não veio passar por cima de nenhum ensinamento cristão. Ele não veio para poder pregar uma nova religião contrária ao que Jesus tinha ensinado. Não, ela veio trazer elucidações e compreensão aquilo que na época nós não tínhamos condições. E que hoje, através do nosso progresso, somos capazes de assimilar. Uhum. Então achei muito bacana a forma com que ele trouxe aqui, pois afinal de contas ele esperou o nosso desenvolvimento. Quando ele viu que nossa maturidade espiritual já estava alcançada em ponto suficiente para trazer para nós novos ensinamentos, aí ele, juntamente com o professor Rivail, vem trazer para nós a codificação da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Você sabe o que eu estava pensando aqui? Você está falando isso? Que nós estamos aqui, através da doutrina, tentando, você está entendendo? A compreensão daquilo que nós não tivemos condição de compreender lá atrás. E nós estamos caminhando. E olha quantas encarnações atrás de reencarnações para a gente poder assimilar esse aprendizado, esse ensinamento de Jesus, que começou lá com parábolas. E aqui ele também dizia aqui que ele está nos preparando ainda para realizações futuras. Então, eu estou aqui assim, pensando, isso é um aprendizado que nunca vai terminar. Ele é sempre, e ele é, como é que se fala? Atemporal, não é? Sim. Ele vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Eu acredito assim, a cada vez que a gente assimila de uma forma, é porque a gente deu um passo à frente. E vamos voltar sempre aprendendo, até... A gente pega os livros espíritas, né? E quantas coisas a gente não aprende neles, né? Mas então, é como você mesmo disse, ele é um conhecimento atemporal, porque afinal de contas, mesmo que a gente aprenda novas coisas, a nossa base é o Evangelho. Uhum. E quando a gente pega e for estudar novas coisas no futuro, o Evangelho e o Pentateuco vai ser sempre as nossas bases. E aí, conforme nós vamos construindo novos conhecimentos, aqueles conhecimentos serão a nossa base. Né? Exatamente, para trazer outros conhecimentos, né? Sim. E nenhum conhecimento desse chega até nós sem que nós não estejamos preparados, né? Exatamente, Darcy. Eu lembro que a primeira questão, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para o Espírito Verdade, o que é Deus? E a resposta dos Espíritos ela é bem simples, né? Uhum. E pega, quando ele instiga mais para saber da natureza de Deus, não nos é possível compreender ainda a essência. Porque porque ainda não estamos suficientemente preparados para poder compreender. Precisamos de um pouco mais de conhecimento para que possamos compreender a natureza de Deus. Né? Então, por aí você já vê que ainda muito mais nos aguarda para o futuro. Sim, sim. E eu quando eu vim para a doutrina, sabe? É ignorância mesmo, vocês estão falando, né? Está faltando. Por que nós não entendemos essa natureza de Deus? Segundo o estudo do Haroldo Dutra, nos falta um sentido,
Uhum. Ainda, né? Nos falta um sentido para a gente entender de forma mais clara essa natureza, né? E a gente entende que é esse sentido, eu vejo que é ainda a nossa condição, ainda de uma certa inferioridade, inclusive dessa questão do grau de maturidade. Uhum. Nós não estamos ainda totalmente, né, desenvolvido essa maturidade. Isso aí é aos poucos, por isso que a natureza não dá saltos, né? Então, a Exatamente. própria evolução nossa, ela é paulatina, ela é devagar, à medida que nós vamos desenvolvendo esse lado moral, né, nosso, com uma maior maturidade, porque a gente vai entendendo a importância da nossa evolução nessa nossa caminhada, aí nós vamos entendendo e compreendendo melhor. E também a nossa inteligência, né, gente? Que isso aí também é muito importante, a gente ir desfazendo essa, esses pensamentos do passado que a gente ficava, nós ficamos muito presos a dogmas, a questão que agora é que a gente está se desfazendo para entender melhor, que é o que a doutrina nos esclarece, clareia para nós, né? Porque todas as religiões falam sobre Deus, mas só a doutrina nos traz com clareza, com uma certa um entendimento mais dentro No da real? fé raciocinada, é o Aham. raciocínio que nós temos que utilizar. E esse raciocínio é através da nossa o quê? Inteligência. Inteligência. Aham. Uhum. Nós vamos pensar, nós vamos refletir, vamos raciocinar em cima. Né? Como Sim. também Ele diz podemos. aqui que esse registro faz referência quanto à chegada do Consolador, mas não explicita a época certa, pois Uhum. tal acontecimento dependeria do grau de maturidade espiritual existente na humanidade terrestre. Uhum. E Aí olha nós. como que fica claro a responsabilidade nossa, né, dentro da doutrina. Exatamente. Mas aí também, né, dona Isabel, nós podemos pensar que, como não é todos que tá no mesmo grau de evolução, Sim, nós temos que ter compreensão para com aqueles que ainda não chegaram nesse termo que nós já. É isso que a senhora está falando, a questão do compromisso, né? E da responsabilidade é, também, né? De ter com eles a mesma compaixão com que eles tiveram conosco até hoje, né? Desse caminhar, né? Um dos principais objetivos da isso. doutrina espírita é a divulgação, né? Então acaba porque por que esse é um dos principais objetivos da doutrina? É justamente porque quando toda a sociedade tiver o conhecimento, né, suficiente do que os espíritos vêm trazer para nós, Uhum. maiores conhecimentos eles nos trarão. Uhum. Então é por isso que é importante que nós, como espíritas, nós divulguemos esse conhecimento, né? Levamos para todos aqueles que necessitam, né, de uma palavra amiga, de um consolo. Aqui nós não estamos falando
né? Lá no início, quando a Darcy começou a ler, estava falando que nós, seres humanos, não precisamos ser consolados. Sim, sim. Então, quando ele colocou lá que o Consolador prometido e trouxe aqui para nós a doutrina espírita ela serve para isso, para nos consolar. Então, aquele que se sente necessidade de consolo, que nós espíritas possamos saber utilizar, né, desses conhecimentos, levando esse consolo que é a doutrina, pois afinal de contas ela nos dá a explicação e entendimento de muitas das coisas que nos acontecem. Esclarecimento, né, Vitor? Isso. Esclarecimento esses que nos consolam, né? Quando a gente entende, aquele esclarecimento ali me dá um consolo que não tem tamanho, entende? Exatamente. Que, né, muita gente fica triste, gente, como tá ruim, né? E chateado quando um ente querido nosso morre, não é verdade? Sim, sim. E quando uma família acaba de ter um bebê, nós ficamos muito felizes Também. por uma vida que está nascendo, correto? Uhum. Quando, na verdade, a morte é a libertação daquele espírito, ou seja, o desencarceramento dele, e deveríamos estar felizes por isso, pois aquele nosso irmão agora, ele se pode ver liberto daqueles laços materiais, né? Uhum. E quando aquele pequeno ser está ali por nascer, nós estaríamos observando ali um espírito que acaba de ser encarcerado. Então tá vendo como que o nosso sentimento ainda é contrário? É inverso. Exatamente. Aí, conforme nós vamos estudando, nós vamos obtendo esse esclarecimento, né, Darcy, que você falou, e por isso nós seremos consolados, né? Interessante que os orientais, eles têm essa visão, né? Eles comemoram quando alguém morre e sentem tristeza quando alguém nasce. Eles têm esse campo mais já esclarecido, né? Sim. E são religiões completamente diferentes, né? Mas exatamente. É que nem o Vicente gosta de falar. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Porque eles vão caminhar para os mesmos conhecimentos que nós temos hoje. Né? E eu imagino, sabe, quando esse tiver, eu só fico só imaginando, a imaginação, né? Quando esse tiver realmente, todos tiverem esse esclarecimento, olha que felicidade não será para todos saber, por exemplo, ninguém morre. Exatamente. Se eu estou sofrendo, o que foi que me causou essa dor? O que eu preciso melhorar por eu estar com essa dor? Então, é uma conscientização assim, que eu acho que é um mundo muito... mais do que regenerado, viu? Não é? Um mundo muito feliz, Vale a pena, por isso que eu falo assim. Compreender o porquê das nossas provas e das nossas expiações. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Podemos prosseguir? Ou alguém ainda quer comentar alguma coisa sobre isso? Helena, Carla. Não, tá tudo bem. Então vamos ler mais um pouquinho? Vamos. Pode ir lá, Vitor? Pode ir lá. Então vamos. Erguida no alicerce das leis universais, o Espiritismo chegou no momento em que o avanço das conquistas humanas revelava maior discernimento para a implementação da fé raciocinada. Os seus abençoados ensinos foram sustentados e transmitidos pela abnegada ação dos mensageiros do Cristo. O Espiritismo pode, pois, ser compreendido como a manifestação da misericórdia divina, iluminando os passos dos que se encontram cansados, desiludidos e oprimidos, os quais, sustentados pelo amor divino, cooperam para a edificação de uma humanidade regenerada.
A frase vos ensinará todas as coisas, está entre aspas, né? Indica o caráter dinâmico e atual das orientações espíritas, uma vez que os médios em processo de sintonia com os orientadores da vida maior, deles receberão contínuos e renovados esclarecimentos. A última frase do versículo, abre aspas, né? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, fecha aspas, é uma referência explícita à necessidade de estudar o Evangelho à luz do Consolador prometido. O conhecimento dos postulados espíritas oferece subsídios para o entendimento completo da mensagem do Cristo. É tarefa, sem efeito, querer compreender o Evangelho somente pelo sentido literal. É preciso captar-lhe a essência, o seu significado espiritual e atemporal, tal como propõe a doutrina espírita. A palavra de Jesus, submetida às lentes espíritas, se desdobra em cada lance, de modo simples e natural, favorecendo melhor e mais amplo entendimento. Vamos dar uma comentada nesse parágrafo? Porque agora vai começar o outro, né? Outra. Sim, o complemento do texto evangélico. Uhum. Aqui, né, nessa parte ele diz, né, que foi erguido no alicerce das leis universais, né? E que ele esperou que a humanidade tivesse se desenvolvido o suficiente para ele implementar a fé raciocinada. Então, olha só a importância que é a fé raciocinada para o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele não quer que você acredite apenas por acreditar, ou ter fé de que aquilo há de acontecer. Não. Ele quer que você compreenda o porquê que acontecerá e o porquê que acontece dessa maneira. E essa fé raciocinada, você só consegue instalá-la a partir do momento que o ser humano ele se desenvolve cientificamente. Porque aí, cientificamente evoluído, ele consegue constatar tais fenômenos que ocorrem no Espiritismo. Então, acaba que é muito interessante essa parte, né, dele falar da fé raciocinada, porque ele precisa do lado intelectual do ser humano desenvolvido para que ele possa raciocinar em cima da fé. Exatamente. É o instruir, né, o nós precisamos Sim. realmente, para ter uma fé raciocinada, a instrução. Exatamente. Então nós tínhamos que ter o quê? Um campo na Terra preparado para que essa doutrina viesse a ser implementada. E esse campo era o desenvolvimento científico da humanidade. Né? Ali os cientistas já tinham condições de entender o eletromagnetismo, já tinham condições de entender sobre energia. E se a gente for ver bem, o Espiritismo explica cada uma dessas coisas. E quando a gente une, né, o conhecimento, tanto religioso e científico, e a gente raciocina em cima disso, aí nós é a união com a filosofia, né? Porque afinal de contas esse raciocínio é que vai montar determinadas vai montar alguns argumentos que sustentam aquela tese, né? Então é muito bacana dele ter feito isso, aguardado a humanidade evoluir para poder depois trazer para nós o Espiritismo, que afinal de contas ele necessitava que nós obtivéssemos de antemão a fé raciocinada. Né? E aí depois ele traz aqui para nós que
a frase, né, vos ensinará todas as coisas. E aí depois ele fala da necessidade de estudar o Evangelho à luz do Consolador prometido. Porque o que acontece é que vocês já viram as pessoas falando que porque eu já li a Bíblia toda, né? Aí ele acha que porque leu a Bíblia, ele já entende tudo que está lá dentro. Gente, não. E não é bem assim, né? É que nem o caso de um motorista. Você pergunta para o motorista, qual que é o seu objetivo? Fala, o meu objetivo é ser um bom condutor, né? Dirigir bem, levar as pessoas em segurança até o seu destino, tal. Agora você pergunta para um motorista qualquer, fala, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é tirar a carteira. Ele não quer nem saber se ele vai dirigir bem, se ele vai pegar e vai colocar a vida dos outros em risco. Ele tá interessado em obter uma carteira. Então essa é que é a diferença entre aquele que lê a Bíblia e aquele que tenta compreender o que está escrito nela. Né? Não é simplesmente chegar e ler. E esse compreender não é fácil não, viu, Romulo? Não é não. Não é fácil, viu? A gente pensa assim, não, a gente já era para a gente estar compreendendo isso de trás para frente, de frente para trás, mas não é. Mas o Evangelho, Jesus veio e pregou. Os apóstolos edificaram o Evangelho. E ele foi escondido, ele foi manipulado a bel prazer do materialismo, como diz o outro, das religiões materialistas, porque foi utilizado aquele evangelho para poder oprimir as pessoas, colocar medo nas pessoas. Então, assim, vieram os espíritos e foram... Isso eu que estou pensando, tá? Aí, à medida que veio o Consolador e tirou o espírito da letra, foi que nós começamos a entender o que Jesus quis dizer, o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para aprender, nós passamos por uma escola. Uma escola não é boa, né? Então, assim, você está falando e a cabeça fica pensando, Darcy está falando, Dona Isabel falou um pouquinho, e eu vou pensando. Então, assim, até nós aceitarmos que quando nós desencarnarmos, nós estamos libertando da matéria, houve um estudo desse para trás que nós falamos sobre o medo que a gente ainda tem de desencarne. Porque muitas vezes a gente não cumpriu e não acha que cumpriu aquilo que a gente veio para cumprir. Então a gente tem um bloqueio nesse sentido. E nós, como eu temos que pensar assim, nós viemos passando. Nós vamos, de qualquer hora que chegar a nossa hora, nós vamos desencarnar e nós vamos para o mundo espiritual. E chegar lá e estar conosco mesmo, porque é conosco, com a nossa consciência. Porque Deus é tão justo, tão misericordioso, que Ele deixou as leis. E nós é que cobramos de nós mesmos. Exatamente. Mas Ele, nem hora nenhuma, Ele deixa a gente também sem um protetor, sem uma pessoa para ajudar. Às vezes a gente está passando uma dificuldade, acontece muito isso comigo, às vezes eu estou passando uma dificuldade, eu penso assim, estou sozinha. Então, um telefone toca, uma pessoa liga, como é que você está? Estou assim, tá. Outra hora eu encontro com uma pessoa, outra hora a pessoa vem e me visita. Então, assim, Deus te mostra assim, minuciosamente a presença dele. E essa presença que a gente vê aqui, né, do Cristo, que vem nos mostrando, que ele veio nos ajudar, nos esclarecer. Porque naquela época lá, nós não tínhamos essa consciência que temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, o materialismo ainda está tem muito ainda, eu acho que o bem já está bem liberado, né, Dona Isabel? Não está tão ofuscado igual é. Mas ainda tem muito que nós aprendemos e nós lutarmos para poder vencer a nós mesmos. Eu acho que falta muito, sabe, Helena? Eu acho que o nosso mal, pelo menos eu falo por mim, né? É a questão do nosso autoconhecimento. Eu acho que a gente tem medo de muita coisa, de morrer, disso, daquilo, porque a gente ainda não se preocupa em de nos conhecermos. Quem realmente somos nós? Darcy, eu falo assim, muito por causa de eu estar estudando, Dona Isabel, ela é testemunha de que eu entrei para a doutrina
num estudo dela, né, dona Isabel, numa sexta-feira, do miudinho, quando eu fui para a doutrina. Então, eu tenho 10 anos, um pouquinho de doutrina, de estudo de doutrina, entendeu? Então, assim, a gente, você também só vai até onde você aguenta ir. Sim, então, sim. como eu sempre te falei isso quando a gente conversava lá no Parque de quarta-feira. Estou com saudade dele. Não atropela, porque se a gente atropelar também, a gente perde, às vezes, o fio da meada que a gente está na mão. Uhum. Então, assim, vamos estudar, vamos adquirir, vamos ajudar um ao outro, vamos caminhar, vamos puxar, vamos. Entendeu? Então, eu acho que isso que Jesus quer. Ele não quer que a gente se esmoreça, cruze o braço. É o disciplina, disciplina, disciplina. Estudar, estudar, estudar. Né? Então, tem um curso aqui, a Helena está ali. Tem outro curso ali, a Helena está ali. A Helena está... E tudo quanto é curso do online que tiver aí, você pode olhar que eu estou junto. Aprender, né, Helena? Isso, porque eu acho assim, à medida que a dona Isabel me ensinou uma coisa que eu acho muito bonita, assim, eu falava assim, eu estou tentando, aí ela falava assim, esforçando, estou tentando, estou esforçando. Hoje eu falo igual ela, eu estou me esforçando para olhar para dentro de mim, porque a gente tem vergonha de olhar para dentro da gente mesmo. Porque tem muita mazela nossa conosco mesmo. Hoje mesmo eu estava falando com a minha sobrinha, nós comentando, eu falei assim, o que você olha muito, isso aprendi também nos estudos, o que você repara muito de erro nos outros é porque você está praticando aquele erro. Então começa, quando você olhar o erro do outro, você pensar assim, eu tenho que melhorar isso em mim. Primeiro, para depois, porque aí você não vai enxergar mais o erro do outro. Porque aí não te incomoda mais. Eu quero chegar nesse ponto aí, se Deus quiser. Mas nós vamos chegar, Helena. Nós todos estamos aqui trilhando um caminho para chegar aí. Então, assim, você está falando aí, dona Isabel falou, Isso. que a gente tem tanto ensinamento nesse pedaço aqui, tanta coisa que a gente pode pegar, assim, né? E colocar dentro de nós e seguir, e saber que a gente não... O que eu tenho mais alegria na doutrina é saber que eu não estou sozinha. Já pensou esses amigos espirituais que acompanham a gente aí, ó? Porque antigamente falava assim, é fantasma, né? Então eu tinha medo de fantasma, eu não dormia, eu tinha medo, eu acordava de noite com as pessoas andando, eu quase morria, eu gritava. E assim, eu mexi sempre com o espiritismo, não é dizer que eu sou leiga, não. Mas era alma do outro mundo, era alma penada. Então, assim, a doutrina me ensinou que são irmãos meus, os que têm necessidade da minha energia e os que têm necessidade de me ajudar a seguir em frente. Nós estamos aqui um ajudando o outro sempre. Tanto no plano de lá como no daqui, né, Helena? Exatamente. Eu não sei se a internet de vocês não está picando muito ou é a minha que está aqui. E olha que nós aumentamos como que chama aí, Vitor? A velocidade? Aumentou a velocidade. Isso, aumentamos aqui. Mas aqui para mim, pelo menos, está normal, dona Isabel. Para mim também. Para mim não, minha está picando muito, tá não, para mim tá muito ruim. Eu já custei para entrar, mas agora tá bom. A minha tá ruim. Desde ontem, eu acho que eles ainda não arrumaram direitinho ainda. Ainda não está 100%, ainda né, dona Isabel? Não está, ainda não, viu? Todos que estão falando, aqui para mim ela está interrompendo, está tendo muito barulho, muito chiado, muito... Mas podem ir falando aí que eu estou ouvindo. Nós vamos tentar para ver se melhora para você, mutar todos os microfones na hora que estiver fazendo a leitura. Né? Mas o meu eu abri agora. Vamos ver. Vamos caminhar mais um pouquinho?
Agora nós vamos para a segunda parte. Quer ler agora, Vitor? Leio sim, com certeza. Então vamos lá. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 13. O versículo 12 informa, abre aspas, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, fecha aspas. Por essa afirmativa, o Cristo nos projeta para o grande futuro, conscientizando-nos que o aprendizado espiritual prossegue sempre, de forma infinita, porque nunca está completo. À medida que evoluímos, percebemos uma nova verdade que, como uma reação em cadeia, nos conduz a outra sucessivamente, ao longo dos tempos. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser reestabelecidas. Ora, só se reestabelece aquilo que foi desfeito. A teologia tradicional ensina que o Consolador teria vindo no dia de Pentecostes. Acreditamos que é um equívoco de interpretação, pois não seria em apenas 50 dias, contados da ressurreição ao dia de Pentecostes, que os discípulos estariam suficientemente preparados para aprender todo o ensinamento do Mestre. Na verdade, Pentecostes marca de forma indelével o início do trabalho apostolar, as lutas e os testemunhos que eles teriam de submeter por amor ao Senhor. Sobretudo, se considerarmos que os praticantes da lei de Moisés, daquela época, ainda se encontravam na adolescência espiritual por se manterem presos ao ritualismo dos cultos. Ora, se o Cristo não dissera tudo quanto tinha a dizer, porque nem mesmo seus discípulos não podiam ainda entender certas verdades. Será que algumas semanas depois já haviam esses mesmos homens alcançado as luzes necessárias à compreensão do que ele deixara de dizer? Só mesmo quem desconhece por completo a natureza humana poderia admitir tal hipótese. Aí eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar. Você vê que ele trouxe para nós, né, que o próprio Cristo disse que ainda havia muita coisa para nos ensinar, mas que infelizmente não seria naquele momento, pois não teríamos condições de compreender. Depois ele disse que viria, né, esse Consolador viria de forma a reestabelecer aquilo que ele havia ensinado. E aí ele mesmo coloca aqui, né, a própria doutrina espírita coloca aqui. Se ele disse que viria reestabelecer, é porque alguém desestabeleceu aquilo que ele trouxe. E é aquilo que
a Darcy comentou no início do estudo, né, que muitos de posse, né, do Evangelho de Jesus o modificaram de forma a controlar o povo, né, e a estabelecer um domínio sobre a sociedade. E que no caso a gente até já estudou sobre isso, né, na época que estávamos no estudo do Apocalipse, aquele livro Apocalipse do esqueci o nome do menino, o Pinheiro lá, não é Pinheiro não, esqueci o nome dele, e o livro do Kai Barchutel, né, a interpretação sintética, Robson Pinheiro, o nome ele psicografou o livro Apocalipse. E tanto o livro do Robson Pinheiro quanto do Kai Barchutel, interpretação sintética do Apocalipse, ele traz para nós o quanto que o Império Romano, né, instigou o papado, né, o Papa na época, para que ele pudesse, né, fortalecer o Império Romano através do conhecimento que estava ali no Evangelho para domínio para domínio do povo, né, e não ter o povo como um dos seus inimigos, né. Então, quem leu esses dois livros, ele vê ali que está bem nítido, né, o quanto manipularam, né, a doutrina de Jesus, né, o Evangelho de Jesus. E aí a doutrina espírita ela vem desfazer tudo isso. Ela vem tornar, né, possível aqueles que estão estudando o Evangelho hoje a compreender a essência do ensino do Cristo, que muitas das vezes ficou deixado de lado e que preferiram dar mais ênfase aos dogmatismos do que à essência do ensinamento do Mestre, né? E aí ele trouxe aqui para nós que a teologia, né, tradicional, ela traz para nós que esse Consolador seria o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes está lá no livro do Atos dos Apóstolos, né? Para quem já leu lá sabe que o ato de Pentecostes foi quando os discípulos de Jesus começaram a falar em várias línguas, né, e dar ensinamentos, né, que eram embasados naquilo que Jesus havia trago para nós. Só que aqui já fala, né, sobre essa dúvida que a teologia tradicional trouxe, justamente porque entre o dia, né, da ressurreição de Cristo até o ato de Pentecostes foram apenas 50 dias. E nós sabemos que, né, a natureza não dá saltos e que nossa compreensão não muda do dia para a noite. Nós vamos adquirindo maior número de conhecimento ao longo dos anos. E tem coisas que a gente ainda não vai conseguir compreender nem com uma nem com duas encarnações. Nós vamos levar muitos e muitos anos para poder compreender determinados ensinamentos. Então ele aqui questiona justamente isso. O que a teologia diz que o Consolador prometido foi o ato de Pentecostes, não se mantém por causa dessa dúvida. Não é possível, né, o ser humano ele alcançar, né, tal conhecimento ou ter, né, consigo mesmo um aprendizado tão evolutivo em apenas 50 dias. Né? Mais alguém, pessoal? Isso é incabível, aprender tanta coisa em 50 dias, não tem condição, não. Pois é. É muito curto espaço de tempo. Eu estava lendo aqui, ó, relembrando, porque aquilo que nós já falamos antes, né? À medida que evoluímos,
é que percebemos uma nova verdade que, como uma reação em cadeia, nos conduz a outra, sucessivamente ao longo dos tempos. É à medida que a gente vai evoluindo, é que as verdades vão se ampliando em nós, né? Não é, igual você acabou de falar, não é em 50 dias que você não sabia, você aprende, não. É de acordo com a nossa evolução. E não é uma evolução humana, é uma evolução espiritual, né? Que é bem mais ampla do que uma evolução humana. Sim. Inclusive, aquela época, o ato de Pentecostes, ele foi conhecido pelo povo na época, né, como alguma coisa mágica, né? Porque não sabiam como que os apóstolos tinham condição de falar várias línguas, sendo que muitos dos apóstolos eram humildes, eram poucos que eram estudados, né? Mas ali, Vitor, não sei se eu estou certa, se faz sentido também, ali eu acho que foi uma demonstração mediúnica, não? Hoje nós temos condição de compreender que aquele ato de Pentecostes se trata exclusivamente de orientação mediúnica que eles estavam recebendo. Exatamente. O que estava expressando ali, na realidade, eles eram só mediadores, recebendo Isso, de espíritos mais evoluídos, passando para eles, e eles... exatamente. Mas naquela época, quem imaginava isso? Para eles aquilo ali era, Não tinha compreensão para isso ainda, né? sim, muitas das coisas, né, que a gente estudou aqui, né, no tomo 2, principalmente quanto às curas de Jesus, na época era tido como milagre. Uhum, E nós vimos que tudo tem sua explicação e que o Espiritismo traz para nós, né, o poder magnético e fluídico que Jesus tinha para poder fazer com que aquelas curas, né, fossem realizadas, né? Então tudo é explicável hoje através da doutrina espírita, trouxe para nós conhecimento suficiente para que nós conseguíssemos compreender como se processava aquelas curas, né? não era, que não eram tidas como... não, hoje não são tidas mais como milagres como eram naquela época, né? Para a gente, Isso, né? Para quem já tinha esse conhecimento. Agora, para ainda quem não tem, ainda se continua sendo milagre, né? sim, exatamente. Tá vendo a diferença que faz o conhecimento na nossa vida? Não, eu estou falando por mim, eu estou falando por mim, porque na realidade, quando eu vim para a doutrina, eu acreditava nos milagres todos, para mim tudo era milagre. Foi que eu sempre ouvi dentro da igreja católica, né? Milagre. Teve a cura. Ah, foi um milagre. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Vamos caminhar mais um pouco, então? Vamos. Bom, agora a Dona Isabel caiu de vez a internet dela. Ela até deixou a Nossa, sala. e ela tava tentando ver se melhorar. Pois é. É que no nosso bairro está tendo muita instabilidade de internet. Direto e reto o pessoal está roubando o cabeamento aqui nos postes. Fibra ótica, não? Então, agora eles estão passando a ser fibra ótica, né? Mas muitos aqui ainda é cabeamento normal. Cambiamento? Conseguiu voltar, né, Dona Isabel? O microfone dela está fechado. Isso. Dona Isabel, o microfone da senhora está fechado. Ela está falando, de fala com ela. É. Vamos ver se ela... Agora ela abriu. Muito ruim.
Conseguiu retornar, dona Isabel? Uhum. A internet aí tá difícil mesmo hoje, né? Tá, desde ontem. Vamos dar continuidade aqui então mais um pouquinho? Que aí quando for 21h15, Vai 21h20, lendo ali, a gente vai acompanhando aí a gente à passa o medida do passe virtual. possível. Aham. No período de surgimento da doutrina espírita, a humanidade estava espiritualmente mais adiantada. Daí a pujança que aportou ao mundo, elegendo o amor na forma de caridade e a fé raciocinada como princípios fundamentais. Os 50 dias que decorreram da ressurreição ao Pentecostes, assim como não seriam suficientes para dar aos homens os conhecimentos que só podem ser adquiridos a longo prazo, seriam poucos. Igualmente, para que houvesse esquecido as palavras do Mestre e se fizessem preciso recordá-las. Tanto mais que durante 40 dias permaneceu ele, Jesus, cá na terra, manifestando-se aos discípulos antes de ascender aos céus. No versículo 13 está escrito, abre aspas, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Fecha aspas. As palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. Não existirão mais simbolismos, nem rituais, nem interpretações pessoais, apenas o ensinamento puro da mensagem cristã. Devemos considerar, entretanto, que a doutrina espírita não detém a pretensão do tudo saber, de ser dona da verdade, e nem veio ao mundo para substituir as outras crenças. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz. Pelos atos e pelos ensinamentos, o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. O Espírito de verdade, é, pois, concessão divina, que representa a soma de valores espirituais que alcança o campo operacional da existência humana, auxiliando a redenção de cada espírito. É a verdade essencial que liberta e promove o crescimento do espírito, demonstrada pela natureza dos seus pensamentos, pelas ideias que expressa e pelas ações que realiza. Essa verdade corresponde à verdade individual de cada pessoa, definindo-lhe o seu piso evolutivo. Daí a importância da afirmativa de Jesus, abre aspas,
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Vou terminar aqui o roteiro. A verdade suprema, contudo, está em Deus. Jesus reflete-a como autoridade e sabedoria, com autoridade e sabedoria, enquanto os seres humanos a manifestam segundo o nível de evolução espiritual que possuem. O Espírito de verdade, portanto, não falará de si mesmo, mas revelará sempre a obra divina, intermediada pelos instrumentos mediúnicos de todos os tempos que estejam sintonizados com os valores sublimados da vida. Em síntese, esclarece Emmanuel, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Muito ruim. Muito bacana, não é? Emmanuel sempre vem encerrar com chave de ouro. Ele trouxe aqui para nós, né, aquilo que nós já havíamos discutido, de que não é possível em 50 dias o ato de Pentecostes ter se tornado o Consolador prometido, e que isso só poderia ser feito através, muito depois, né, por meio da própria evolução do ser humano, né? E ele trouxe aqui para nós que em nenhum momento o Espiritismo vem substituir, né, aqueles ensinamentos de Cristo, mas vem complementar e levar o esclarecimento do que Jesus queria trazer com aquele ensinamento, para que nós pudéssemos retirar a essência daquilo. Né? Então agora nós não estamos mais preocupados apenas com o que está escrito, e sim com o sentido que ele queria dar para nós ao falar daquela maneira. Né? E aí ele trouxe aqui para nós, né, que nenhuma das outras religiões estaria sendo substituída pelo Espiritismo, mas muito pelo contrário, ele ia trazer, na verdade, uma nova compreensão daquilo que está lá no Evangelho de Jesus. Então todas as outras religiões, elas vão caminhar para essa mesma interpretação, né? Para o mesmo entendimento, pois agora todos nós, toda a sociedade está num determinado grau evolutivo em que é possível compreender aquele ensinamento, né, em sua essência, e não mais apenas como um exemplo ou como uma parábola, né, que era contado na época. E aí ele trouxe para nós aqui que a palavra, a frase que Jesus mesmo trouxe para nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todos nós buscamos por essa liberdade. Todos nós ansiamos por essa liberdade, né? Quem não quer ter, né, a liberdade, obter a liberdade? Cada um de nós quer obtê-la. E nós só conseguiremos obtê-la através do conhecimento da verdade. E é justamente isso que a doutrina vem trazer para nós. E aí,
no final, Emmanuel traz para nós que realmente o Espiritismo, que é baseado no Evangelho de Jesus, ele é o Consolador prometido por ele, né? Pois, afinal de contas, ele colocou lá para nós: restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo. E ele traz lá no final, né, a fim de que os homens despertem para a grandiosa compreensão espiritual com Cristo. Muito bom, Vitor. Não é? Agora, uma frase que me chamou muita atenção aqui foi com relação a essa questão da verdade, né? Essa verdade corresponde à verdade individual de cada pessoa, definindo-lhe o seu piso evolutivo. Então, a gente não tem que ficar assim, fulano, isso não é verdade, não. Cada um tem a sua, de acordo com o seu nível de evolução. Não precisa a gente ficar discutindo, nem querer que a minha verdade prevaleça, nem que a sua prevaleça. Cada um tem a sua. Aí a gente aprende, sim, a respeitar uns aos outros, né? Isso, Darcy. É justamente por isso que nós não devemos, né, nunca criticar e nem desfazer das outras religiões. Exatamente. Pois, afinal de contas, todos eles são nossos irmãos que estão em busca de evolução, assim como todos nós. Uhum. Só que o grau que eles têm de compreensão ainda é aquele. Mas nós já passamos lá, né? Já passamos por lá e olhe lá se nós não passamos várias encarnações lá. Sim. Agora estamos tendo a oportunidade de ter um contato maior com maiores esclarecimentos, a fim de que possamos continuar com o nosso progresso, né? Mas sempre, né, Vitor, acho que uma coisa muito importante, mas sempre com a certeza de que esses que ainda não estão cá, um dia chegarão. Sim. Um dia todos nós vamos evoluir, assim como o nosso próprio planeta também está em evolução. Uhum. Né? E estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E nós, como seres que habitam este planeta escola, se o planeta está evoluindo, nós temos que acompanhá-lo. E nós temos que evoluir juntamente com ele. É por isso que todos os dias a espiritualidade nos dá oportunidades de mostrarmos que estamos preparados e estamos evoluindo, né? Mas deixa eu só tirar uma dúvida agora que me veio aqui na mente. Já é a segunda etapa de evolução que o planeta passa, né? Porque ele já saiu de mundo primitivo para prova e expiação, não é? Isso, exatamente. O planeta ele foi criado e o primeiro orbe era tido como um mundo primitivo. Viu? E aí, ele já passou. Aí, se você ler lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Jesus traz para nós sobre aquela palavra dele, há muitas moradas na casa de meu pai. Casa de meu pai, uhum. Isso. E lá ele dá uma síntese de todos os planetas, né? De todos os orbes que existem, e cada um no seu grau evolutivo. E lá fala que o planeta Terra já foi um planeta primitivo e que nós estávamos também em processo primitivo evoluindo naquele planeta. Então chegou uma hora que foi necessário extinguir a vida naquele planeta para gerar uma nova, mais evoluída. Sim. E daí então o mundo passou por uma transição e aí veio a ser um planeta de provas e expiações. E da mesma forma, agora nós estamos em uma nova transição entre o planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração. Então nós estamos só caminhando. Devagar e sempre. Pois é, nós estamos só caminhando.
E vamos continuar sempre. Vamos continuar sempre. Boa noite, gente. Vou falar só rapidinho. Hoje é rapidinho. Vai lá, Paulo. Fica à vontade. E essa questão que você colocou, isso é muito válido. Se eu não me engano, Herculano Pires diz que aqui, de Espiritismo, todos nós somos aprendizes. Ninguém é doutor em Espiritismo. Né? O aprendizado mesmo de Espiritismo, mais aprofundado, a gente vai ter no plano espiritual. Se não me engano, se não falha a memória, no começo daquele livro Pensamento e Vida, que é um livro aprofundado, um livro difícil, pequenininho, Emmanuel fala. Ali é uma simples apostila para aqueles que vão, simples apostila para aqueles que estão indo com destino à reencarnação. Então a gente imagina o que pode ter de aprendizado espírita. A gente tinha colocado no grupo aí uma determinada pergunta e durante a semana veio a resposta. Justamente isso coroou certinho com esse estudo de hoje, que é o aprendizado individual. Né? Às vezes você não vai achar muitos relatos de tal coisa ou de tal outra, mas é um aprendizado para a gente. Mediunidade é um aprendizado para a gente. Posso contar um caso pessoal rapidinho aqui? Que de certa forma tem a ver? Semana passada, um determinado parente nosso está com problema de saúde e a gente ia visitar por volta das 5, 6 horas. Aí demorou um pouquinho, enfim, no meio do caminho a moto quebra. Para, simplesmente desliga. Nossa, vou empurro, morro acima, em frente à igreja Deus é Amor. Eu falei, olha, se isso aí não for sinal algum, não é possível. Então, lá, passou um pouco, conversei com o pastor, a moto voltou a funcionar. Terminei o caminho, a gente foi lá, fez essa visita. Na hora de vir embora, eu falei, vou lá de novo. Vou voltar lá. Senti uma energia tão boa. Já tinha perdido o estudo aqui mesmo. Chegando lá, passei, rodei em volta, a gente dá aquela olhada em volta. Ambiente bom, entrei. Aí que é uma certa diferença. Na visão espiritual, tinha um anjo no meio da Assembleia de Deus atendendo uma moça desencarnada. Aí que é uma certa diferença. Antigamente, e outras religiões, tem aquela primazia. Não, Deus está só aqui. Aqui temos a verdade. Aqui temos a melhor. O Espiritismo não tem isso. Para o Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. O Espiritismo não diz que todos os espíritos do bem só estão aqui, que Deus só está aqui conosco. Né? O Espiritismo traz para nós uma visão mais ampla disso. Então eu fiquei muito assim, surpreso, né? Tem um ser de luz assim, que a gente acha que só vai estar no Espiritismo, né? Ou em outros. E estava lá na igreja evangélica trabalhando, ajudou a gente, deu umas dicas lá. E saí de lá levíssimo, como se tivesse tomado um belo de um passe. Então foi uma experiência muito interessante para compartilhar. Sim, eu uma determinada vez assisti uma palestra em que o palestrante, o expositor espírita, ele falou que existe uma gleba de espíritos que tem a missão de estar sempre fluidificando a hóstia nas igrejas católicas. Então você vê que aquilo que eles recebem, né, naquele dogmatismo, né, como se fosse o corpo de Cristo, ali existem fluidos que os beneficiarão, que farão com que eles se sintam melhor. Então, você vê que o Espiritismo está em toda parte. Né? Não é exclusividade das casas espíritas. Ele está em toda parte. O Espiritismo está no nosso trabalho, na nossa casa, está nas religiões. Né? Então, em qualquer lugar que formos, existe sempre aquele grupo de espíritos, né, amigos, que estão ali para amparar e para auxiliar. Lembrando que nós somos sempre vistos por uma nuvem, acompanhados por uma nuvem de testemunha. Exatamente, Darcy. Não esqueçamos disso, nós nunca estamos acompanhados de uma nuvem de testemunha. Sim. Bom, pessoal, vamos passar o passe, então? Vamos. Alguém gostaria de fazer a prece por nós? Para a gente encerrar? Semana que vem, Vitor, vai começar no outro, no 2? Isso.
Aí a gente já começa no roteiro 2. Ok. Ninguém é profeta em sua terra. Uhum. Carla, você gostaria de fazer a prece por nós, por gentileza? Faço sim. Então, em agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais um estudo que possa encher nossos corações de esperança, que possamos cada vez mais trazer o Evangelho para dentro de nós mesmos, colocá-lo em prática e seguir. Peço também por todos aqueles que nesse momento precisam de uma oração, de uma prece, de um consolo, e que o Consolador prometido possa realmente entrar em nossos corações e que estejamos abertos, né, para esse consolo, para esse amor divino. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.